dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, você de casa. Bom dia, Aninha. Bom dia, irmã Beth. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que bom tê-lo mais uma vez, mais esse dia conosco, para compartilhar esse pedacinho do nosso dia tão agradável, né? O estudo da Palavra de Deus, e que o Senhor possa te abençoar nesse dia. Tão importante para começarmos o nosso dia bem, estarmos com Jesus. Vamos começar então, Ana? Vamos orar a Deus para abençoar esse dia? Sim. Oremos. Bondoso Senhor, amantíssimo Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de aprender a Sua palavra. Esteja com cada um aqui, Senhor, e cada um que está assistindo esse vídeo, Pai, para que o Espírito Santo possa estar com eles e abençoar o estudo, para que possam entender a palavra do Senhor. Esteja durante todo o dia, Senhor, abençoando e guardando a cada um. Sede, Senhor, conosco, nos dando, Senhor, as suas bênçãos, o seu alimento e tudo mais durante o nosso dia. É isso que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E nada melhor para começarmos o nosso dia do que louvar ao Senhor. Vamos louvar o hino 157. Jesus me remiu. Importante meditarmos no Senhor, né? Sim. E agora nós temos o verso que nos ajuda durante o dia a lembrar, não é? Sim. Nessa meditação. Então vamos ao nosso verso? Sim, está lá em João 16, verso 15. Vamos lá no 3? Vamos. 1, 2, 3. João 16, 15.
Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-o há de anunciar. João 16:15. João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João 16:15. João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João 16:15. Amém. Amém. Neste momento, nós iremos ficar com o estudo, que Deus possa abençoar nesse dia. Amém. Bom dia novamente, irmãos. Quão privilegiados nós somos de todas as manhãs temos a oportunidade de, através dos estudos das Escrituras Sagradas, poder ouvir a voz de Deus para cada um de nós, né? Hoje, em especial, nessa madrugada, nossas atenções foram direcionadas do capítulo 15 até o capítulo 20 do livro de 2 Samuel. Nós também lemos o capítulo 3 do livro de Salmos e estudamos o capítulo 72 do livro Patriarcas e Profetas, que teve como título A Rebelião de Absalão. Ontem nós já demos início a alguns assuntos que serão abordados mais amplamente no estudo de hoje, por meio do livro. E ontem nós vimos o ato deliberado e incestuoso que Amon, filho de Davi, cometeu para com sua irmã Tamar. Algo extremamente terrível, né? E o que me chama muito a atenção foi a atitude de Davi para com isso. Porque a atitude de Davi para com isso foi permanecer na inércia. Ele não castigou nem repreendeu o seu próprio filho Amon. Isso é uma atitude muito terrível da parte de Davi. Por que ele não fez isso, David? Exatamente, porque ele estava sofrendo com as consequências dos seus atos cometidos, do seu adultério em si. O sofrimento que ele estava passando estava sendo centralizado no eu. E ele estava deixando as coisas exteriores, infelizmente, à parte. E isso é interessante porque ocorre conosco que estamos numa posição de liderança. Quando nós deliberadamente aceitamos ou cometemos um pecado, nós não temos autoridade para repreender o pecado do nosso liderado, porque nós estamos em pecado. Então, com que autoridade eu vou falar sobre pecado? Então, Davi ele não tinha autoridade nenhuma para falar sobre um pecado parecido com o seu. Ele não tinha praticado incesto, mas tinha praticado adultério. Está na mesma linha de pecados na área sexual. Tanto Davi quanto o próprio Amon merecia o quê? A punição, que era a morte, né? E as consequências ao longo do decorrer do tempo foram terríveis, né? Passaram-se 2 anos e Absalão, ele alimentou um sentimento de vingança no seu coração, até que o golpe foi desferido e a vingança veio sobre o seu próprio irmão Amon, né? E com isso, aí surgem várias situações decorrentes, tudo isso daquele primeiro pecado de Davi, de adultério. Exatamente. Inclusive, a linguagem do Patriarcas e Profetas, que começou hoje, diz que foi um verso lá de 2 Samuel, capítulo 12, verso 6, que tornará a ter o quadruplicado. Não foi isso que Davi falou? Então, olha como as nossas palavras, como diz Tiago, têm assim o seu poder. Ele falou, aquele homem terá a ter 4 vezes mais do que ele praticou. E Davi agora ele teria que sofrer isso na sua própria vida. Sim. E agora ele começa com isso, e ele é um dos grandes prejudicados nessa situação. Muito. E aqui Deus ele começa a ensinar a Davi novamente. Já na sua velhice, Deus começa a ensinar outra coisa relacionada para a sua própria salvação. Irmã Sara? Aqui no capítulo de 2 Samuel 7, versículo 14, faz uma declaração muito bonita de Deus como pai. E diz assim: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir,
castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Nós vemos aqui um Deus Pai, que é um Deus de amor e um Deus que disciplina também. Nós precisamos ter essa imagem de um Deus que disciplina, porque ele disciplina porque ele ama. Davi agora estava passando por essa disciplina porque Deus, como seu pai, o amava e precisava fazer ele aprender, como o senhor tinha comentado. Mas qual será a nossa atitude diante da disciplina de Deus que tanto dói, que machuca mesmo? Qual será a nossa atitude? Aqui no livro fala a atitude que Davi teve. Diz assim: muito malfeitor tem desculpado seu pecado, apontando para a queda de Davi. Mas quão poucos há que manifestam o arrependimento e a humildade de Davi. Quão poucos suportam a reprovação e o castigo com paciência e coragem que ele manifestou. Então Deus, ele nos disciplina porque ele nos ama, ele é nosso pai. Davi teve que passar por isso porque Deus o amou. Mas como será a nossa atitude? Será igual a de Davi, suportando a aflição com paciência, com humildade? E não maior do que a ignorância de Davi foi a ignominia de Aminon. Aminon, por exemplo, no livro Patriarcas e Profetas, vem dizendo por que ele pecou daquela forma. E aqui vem dizendo: como os outros filhos de Davi, Aminon tinha sido deixado à mercê das satisfações egoístas. Ele procurava satisfazer todo o pensamento de seu coração, sem tomar em consideração os requisitos de Deus. Apesar de seu grande pecado, Deus tivera muita paciência com ele. Durante 2 anos lhe foi concedida oportunidade para arrependimento, mas ele continuou em pecado e com sua culpa sobre si foi eliminado pela morte, para esperar o terrível tribunal do juízo. Isso mostra as consequências de um pai negligente. Davi negligenciou a obediência do filho e foi por isso que ele teve que arcar com a sua própria morte. E logo após esses ocorridos, Absalão, ele teve que fugir, teve que sair da localidade ali de Jerusalém e foi buscar refúgio justamente com os povos que eram da sua mãe em si, né? E Joabe, o comandante de Davi, ele buscou essa reconciliação entre um e outro, e Davi permitiu que ele pudesse voltar a Jerusalém. Houve outra reconciliação também, porque desde que Absalão voltou para Jerusalém, eles não tiveram encontro ainda entre Davi e Absalão, certo? Mas depois, por intermédio de Joabe, novamente houve esse encontro, certo? E nós podemos notar que a partir dali, Absalão em si, ele tinha as características exteriores muito marcantes, certo? Exteriormente, ele era transmitia ser uma ótima pessoa, mas interiormente faltava muito em seu coração. Chegamos a essa situação em um momento da vida de Davi, em que ele, como falou David, estava sofrendo as consequências do seu pecado. Qual foram as consequências do seu pecado? Por não ter sido um pai presente ou não ter sido um pai firme, Aminon seguiu o curso natural de suas tendências herdadas e cultivadas e cometeu este ato incestuoso, como você falou, contra sua própria irmã Tamar, forçando ela a se deitar com ele. Ele inventa ali uma desculpa, não foi isso que nós lemos ontem, nos capítulos de ontem? Sim. Inventou que estava ali doente, ali com a ajuda de alguém e tal. Vai lá, pede que ela te sirva. E ele insistiu nisso, insistiu com o próprio pai que permitisse isso. E Davi permitiu: vá lá, Tamar, sirva teu irmão. E com esta situação, com o desejo carnal pela sua irmã, ele força ela a se deitar com ele, comete ali um estupro. E foi nessa situação que Absalão ele se rebela, porque Davi ele não pune a Aminon. E ele não pune justamente porque não foi punido o seu pecado, ele não tinha essa moral de fazê-lo. E agora Aminon ele é visto por Absalão como alguém digno de morte. E Absalão ele agora cria a situação para matar o seu próprio irmão. Sem Davi saber, é claro, porque Davi não ia consentir nisso. E Absalão, então, ele cria essa situação
mata ao seu irmão, né? Dá ordem para que mate ele. Só que assim, levaram a notícia de Davi errado, porque disseram que ele tinha matado todos os filhos. E Davi, quando recebe essa notícia, ele estremece, como assim todos os meus filhos morreram, quão grande foi o meu pecado. Até que alguém chega para ele e diz: não, Davi, tenha calma, não foram todos, foi apenas Amnon. Agora ele entende a questão de não ter exercido o juízo com o seu próprio filho. Agora Absalão, ele foge. E ali cria essa situação da sua rebelião. Por quê? Ele insiste com Davi depois de um tempo para voltar ao reino. Só que Davi não permite. Exatamente. E o livro diz assim, que ele não permitiu que Absalão voltasse, porque isso ia existir um castigo a Absalão. E ele ia recusar castigar. Ele não tinha moral para isso. Então, olha só como a nossa atitude diante de uma situação errada, ela causa dor a todo mundo. Porque a gente não tem assim, um respaldo para falar. Nós não temos como repreender, porque nós mesmos merecemos a repreensão. Por isso que o texto que nós decoramos aqui na escola diz assim, que nós temos que ser irrepreensíveis. Porque realmente, para poder combater o pecado, nós temos que estar nesta posição. E Davi é tido como um homem fraco. O livro Patriarcas e Profetas nos diz o seguinte, Davi parecia moralmente paralisado, era fraco e irresoluto. Antes do seu pecado, ele era corajoso e decidido, mas agora ele era fraco. Tudo por conta das consequências daquele ato de adultério terrível que ele havia cometido. É muito importante isso que vocês estão comentando, e eu queria dar uma participação. Davi, por conta de seu pecado, como vocês estão falando, deixou que a culpa o levasse à depressão. Ele se isolou, né? O reino ficou meio que abandonado, tanto que Absalão ia à porta, né, do palácio e falava assim, não tem ninguém que atenda a vocês. O pessoal que ia lá buscar, né, justiça do rei, e falava assim, não tem ninguém que atenda a vocês, tadinho de vocês, mas olha, se eu fosse juiz nessa terra, eu ia poder escutar a tua causa e te ajudar. E beijava a mão das pessoas e abraçava. Então, Absalão estava fazendo esse arranjadinho por fora, né? Mas então, Davi deixou que a culpa dele o levasse a uma depressão. E isso o tornou realmente fraco para disciplinar. Mas eu penso que pelo perdão de Deus, pelo perdão que foi concedido a Davi, ele não tinha o direito de se tornar evasivo dessa maneira. Ele poderia sim ter se posicionado nessa situação de Amnon. Ele poderia ter corrigido o filho, não só como rei, mas como pai. Como pai, ele foi negligente nessas duas áreas, como rei, como autoridade em Israel, e como pai, porque não tomou uma decisão firme nessa situação. E isso fez não só que Absalão alimentasse raiva no seu coração, mas olha só, quando ele matou a Amnon, diz que na apreciação popular o príncipe era um herói em vez de um transgressor. O povo olhava Absalão como um herói, porque ele tomou o partido de defender Tamar. Então, Davi deixou uma situação correr que mais à frente nós vamos ver o grande prejuízo que trouxe para ele. Porque depois Absalão faz uma grande revolta e ele toma o trono do pai. E ele sai como o quê? Como um cão abandonado. Então, isso fica uma lição muito importante para a gente. Quando Deus nos perdoa, nós podemos usar os nossos erros como repreensão. Porque o nosso erro não justifica o erro do outro. E Davi devia ter tomado essa posição de dizer, eu errei, mas Deus me perdoou e agora eu preciso discipliná-los para que vocês não sigam o mesmo caminho que eu segui. E esse assunto é tão interessante porque nós olhando essa situação, parece que Deus estava ali deixando as águas rolarem, como a gente comenta, né? Mas olha que bonito que diz aqui na página 728. Fala assim, Davi tinha negligenciado o dever de punir o crime de Amnon.
E por causa da infidelidade do rei e pai e da impenitência do filho, o Senhor permitiu que os acontecimentos tomassem seu curso natural e não restringiu Absalão. Às vezes a gente não entende por que Deus permite, como que Deus trabalha, né? Mas eu gosto de pensar que o Senhor, ele olha de cima. Então ele tem uma visão mais ampla e ele sabe como endireitar o caminho. E aí ele permite, não restringe Absalão. E diz assim: quando pais ou governadores negligenciam o dever de punir a iniquidade, Deus mesmo tomará o caso em mãos. Seu poder repressor será até certo ponto removido das forças do mal, de modo que surgirá um séquito de circunstâncias que castigará o pecado com o pecado. Então Deus... de nenhuma forma Deus também é negligente, porque às vezes a gente tende a pensar que Deus é negligente. Poxa, Deus está deixando as coisas acontecerem, não cuida daquele que sofreu a injustiça, mas o Senhor, ele tem o poder de refrear o mal e também de não refrear, porque ele tem a visão certa e ele sabe como castigar o pecado com o pecado. Em resumo, eu queria dizer que o Senhor, ele não, de nenhuma forma, ele é como Davi nessa circunstância, porque ele está olhando para tudo e por mais que aconteçam injustiças, o nosso Deus, ele tem a maneira de repreender o pecado e nenhum pecado ficará impune, porque isso é terrível à vista de Deus. Isso que a Paulinha está falando é muito sério, porque Davi, ele tinha sido indolente com o seu próprio pecado, que agora ele estava sendo indolente com seus próprios filhos. Na primeira página do livro fala que Amnon, ele tinha sido deixado às suas próprias mercês, sua própria paixão, suas satisfações egoístas, e os outros filhos de Davi também tinham sido deixados assim. E nós vemos o resultado dessa indolência, dessa condescendência de Davi com o pecado dos seus filhos, de não ir lá nos seus filhos, punir os seus filhos, falar alguma coisa. Ele era o pai e ele já tinha perdido a influência sobre todo Israel e sobre os seus filhos também. E isso se retrata tanto em Amnon como em Absalão. Nós vamos ver depois, mais adiante, como Absalão se tornou uma pessoa tão ruim e que teve uma morte tão trágica. E ele teve isso por causa da indolência de seu pai, de não repreender o seu pecado, não repreender as suas coisas erradas. Eu queria falar sobre a maneira em que Deus trata o pecado. Nós vemos aqui de que maneira que quão grande Deus ele foi com Davi, misericordioso e benigno com ele. E aqui no livro diz assim: ele fez Davi passar pela vara, mas não o destruiu. A fornalha é para purificar, mas não para consumir. E no Salmo 89, dos versículos 31 ao 33, diz assim: se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Então nós vemos como Deus ele é misericordioso e benigno com cada um de nós. Não importa o tamanho do pecado, mas ele tem misericórdia para cada um de nós. Uma lição também a ser tirada dessa leitura está com relação ao espírito de conselho. Lá em Isaías 11, verso 2, a gente vai ver sobre os espíritos que repousam sobre Jesus, e dentre eles está o de conselho. Jonadab deu um conselho, ele que deu o conselho a Amnon, de se deitar com sua irmã, de fazer tudo aquilo. E mais à frente também vamos ver a falta desse espírito na vida de Davi para fazer isso com seus filhos, e também sobre a questão de Aitofel, que agora ele vira o conselheiro também de Absalão. E vamos ver também a questão dos maus conselhos e dos bons conselhos para coisas ruins também. Então que nós possamos cada dia mais pedir a Deus esse espírito para a nossa vida. Muito bem. Então, olha características de Absalão. Na verdade, características muito parecidas com a serpente do Éden.
fala que ele agiu de forma ardilosa, sagaz, né, astucioso. Diz que ele agia por ter o favor do povo, por ser elogiado pelo povo. Ele estava ali agindo de maneira secreta, né, enganando a todos, parecendo que estava ajudando, mas na verdade ele estava com engano, porque ele queria o reino para si. E então, com esta hipocrisia, ele conquista algumas pessoas que estavam ali insatisfeitas com o reinado de Davi pelo ato de Davi. Por exemplo, como o Júnior falou, Aitofel, ou Actofel, como trouxe a linguagem do livro, porque este era avô de Batseba. E agora ressentido com Davi, e era o conselheiro principal do reino, ele passa para o lado de Absalão. E quando Davi vê esta situação, ele toma alento. Deus ele permite essa situação para que Davi ele se recupere. Está na hora, você é o líder, você caiu, eu te perdoei, se levante e tome a sua posição. E Davi toma alento, e agora ele tem que tomar uma decisão de um líder sábio. Ele faz a guerra ali mesmo, em Jerusalém, ou ele vai para outro lugar? E com a decisão de um líder sábio, para não comprometer a cidade querida, o povo amado, ele toma a decisão de sair. E é interessante isso, o que me cativa em Davi é que ele sempre conquistou seus liderados. Lembra de Itai, um dos seus líderes ali? E Davi diz, olha, você fica do lado de Absalão, você não precisa me seguir, o que é que eu vou ter para te oferecer? Você não é israelita, né? Não vai ter nenhum problema, né? Então, Itai, como muitos outros, eram pagãos e tinham sido convertidos pelo exemplo de Davi, pela sua bondade. E agora Davi, por ter conquistado, não por força, não por repressão, mas pelo seu exemplo, esses líderes, eles ficam do lado de Davi. E aqui então tem, vamos dizer assim, Davi uma força do seu lado. Agora, David, o que é interessante é que a espada que não deveria afastar-se da casa de Davi foi desembainhada. Infelizmente, porque agora ele tinha uma situação de lutar contra o próprio filho. E ele foge para preservar uma situação ali contrária àquilo que ele causou contra o povo, né? Mas ele tinha que lutar contra isso, em algum momento. E antes dessa batalha vinha a ocorrer entre Davi e o próprio filho, houve Absalão, ele cometeu alguns atos terríveis aos olhos humanos e aos olhos de Deus, né? Fala que por conselho de quem? Aitofel. Aitofel ele tinha aquele sentimento de receio e um sentimento ruim para com Davi por conta do ato praticado contra sua neta, certo? E Aitofel agora estava dando conselhos terríveis para Absalão. E Absalão, seguindo o conselho do mesmo, pegou e tomou as concubinas de Davi, que havia ficado no palácio, certo? E de maneira pública, ele teve relações sexuais com essas pessoas, com essas mulheres. Mostrando assim, esse era um ato da época dos povos pagãos. Mostrando assim que o reinado de Davi agora pertencia a Absalão. Que trágico isso. E na verdade, Deus ele disse, né? Aquilo que você fez em oculto, eu farei perante todo Israel. Então, ele permitiu essa situação, como também repreendendo o pecado de Davi. Eu quero falar um pouquinho sobre essa situação de Aitofel e também sobre a situação que nós vamos